Olá! A comunicação não violenta usada para conciliação em casos de conflitos é tema deste Além das Montanhas de hoje. Essa é uma prática que tem como objetivo gerar mais compreensão e colaboração nas relações pessoais, profissionais e até para nós mesmos, né? Os convidados para falar sobre esse assunto, os conceitos, os benefícios dele para o convívio social e a mediação judicial são o promotor de justiça da área de família do MPMG, Luciano Badini. Ao meu lado está a Marta Cecília de Bela Castro Rabelo, ela é assistente social do Cruzeiro SAF, conciliadora, restauradora e facilitadora em comunicação não violenta, né? E a Corine Lopes, que é mediadora, consultora em diálogo social, escuta e comunicação não violenta. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje na TV do MP. Eu queria começar perguntando para a Marta, como é que surgiu essa prática da comunicação não violenta? Quem que criou esse conceito? Quem criou esse conceito foi o psicólogo Marshall Rosenberg. Ele desenvolveu uma prática, eu prefiro falar prática do que técnica, apesar de estar na capa do livro Técnicas de Utilização da Linguagem, mas é uma prática que ele sistematizou ao longo da vida profissional dele, a partir de uma observações que ele tinha da região que ele morava, que era uma região muito violenta, no norte da América. Ele morava em Detroit, e aí ele percebia a forma com que as pessoas se relacionavam, e também ele observava muito a fala, né, o jeito de se comunicar de Gandhi, até de Jesus Cristo, Martin Luther King, e aí ele foi construindo uma forma de linguagem que ele entende que já é da pessoa. Nós já temos uma natureza compassiva e nós vamos perdendo isso ao longo da nossa vida. Então, na verdade, ele diz que a comunicação não violenta é você retomar essa sua condição natural de ser amoroso nas relações que você estabelece nas comunicações com as pessoas e consigo mesmo. Corine, seria trabalhar a paciência, né? E essa relação com o outro também, né? Porque essas figuras citadas, Martin Luther King, Gandhi, eles eram pessoas que protestavam, mas de forma não violenta, né? Exatamente. A não violência não tem a ver necessariamente com você ser bonzinho, né? Eu acho que exige uma atitude, mas uma atitude de uma forma diferente, né? Uma conduta de uma forma diferente. Eu acho que não só agrega a questão da paciência, mas a questão da tolerância, da empatia, que eu acho que a gente vem perdendo muito por uma cultura muito individualista nos dias atuais. Então, primar por um outro olhar, eu acho que a comunicação não violenta, como a Marta disse, ela é uma prática, é uma filosofia de vida. Então, ela vem de uma cultura em que você muda o seu olhar. Eu falo que quase para mim é como se fosse uma cultura atencional, onde eu olho para o outro de uma outra forma, eu treino o meu olhar. Não vai ser a todo momento que eu vou conseguir fazer isso, mas eu me disponho e escolho a fazer isso cotidianamente. Doutor Lucas, eu acho que passa muito pela escuta esse trabalho da comunicação não violenta, né? Que é um trabalho, faz parte do trabalho de vocês promotores, né? É verdade, Laura, alegria estar aqui. Eu diria o seguinte, eu acho que hoje o mundo passa um momento muito conturbado, né? E as pessoas estão muito litigantes, né? E evidentemente quem tem hoje o dom da escuta e também de utilizar as palavras de uma forma adequada, eu acho que é uma grande vantagem. Eu sempre digo que hoje, para ser um promotor de justiça, né, falando aqui da minha instituição, eu acho que não basta o conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico é pressuposto, é requisito. É preciso um pouco mais. E o domínio dessas técnicas, comunicação não violenta, diversas outras na autocomposição, são fundamentais para que o Ministério Público possa induzir as políticas públicas de uma forma adequada, conciliar, quando for possível, conciliar os conflitos, ou, eventualmente, resgatar o diálogo, que nesse cenário tão conturbado que a gente está hoje, processos de família são pródigos, a gente tem um cenário tão conturbado, litigioso,
eu acho que já é uma grande vitória o resgate do diálogo. Isso se treina? Tem uma técnica específica para isso? Há cursos para isso, Mar? Há cursos. Eu acredito particularmente que ler o livro é muito interessante. Ele nos dá base para poder praticar a comunicação não violenta. Porém, é como qualquer outra atividade que eu vou praticar na vida, por exemplo. Se eu leio um livro para me ensinar a dançar, se eu não dançar, lendo o livro eu não aprendi. Então, assim, é uma prática cotidiana. E como disse a Corina, à medida que eu vou praticando, eu vou apurando esse meu olhar sobre as comunicações e as relações que eu estou estabelecendo. E o que eu acho muito interessante, particularmente na comunicação não violenta, nessa prática cotidiana, que ela não é uma comunicação, eu digo em série, que de repente eu me desentendi com alguém, aí eu rompo com essa pessoa. Não, ela é artesanal. Macho nos ensina com muita clareza que eu posso romper alguma coisa, mas que artesanalmente eu posso voltar atrás, como fazer e desfazer algo. Aquela marca, ela fica, mas eu consigo trabalhar aquele conflito voltando atrás. Então, a comunicação não violenta, ela me faz repensar as minhas atitudes. Então, é um autoconhecimento também no meu cotidiano. Então, essa prática, ela existe. As formações, para além do conteúdo do livro, né, em geral, elas são vivenciais, né? Nós trabalhamos, eu sou formadora, né, em comunicação facilitadora, eu trabalho com as vivências. Então, o que vem para o curso são as situações reais que as pessoas enfrentam no cotidiano e trazem para elas poderem fazer uma escolha de como reagir. Então, aquilo que era automático passa a ser consciente. Então, eu começo a escolher como reagir. É um pouco pensar antes de falar. Isso. Ou de tomar qualquer atitude. Exatamente. Né? Passa por isso. É uma consciência. Eu começo a me reconhecer de como eu estou me comunicando e aí eu vou tendo essa escolha de como eu vou reagir naquela situação. Então, aquilo que ele traz como os 4 elementos básicos, né, observação, sentimento, necessidade e pedido, que no começo é muito pedagógico, né, eu até decorava a letrinha quando eu comecei a aprender, né, O, S, N, P. Depois vai ficando alguma coisa mais fluida, mais consciente. Né? Não fica naquele automático. Então, alguém fala alguma coisa que dispara em mim um gatilho, eu já não respondo no automático. Eu começo a desenvolver recursos interpessoais e intrapessoais de sair fora daquela situação, respirar, sei lá, contar até 10, como diz uma autora, ler uma poesia, mas eu consigo dar um tempo. Aprendo a ter um respeito comigo mesma e com as pessoas com as quais eu estou lidando na minha comunicação. Nas relações mais formais, talvez isso seja mais fácil. Eu fico pensando nas relações familiares, né, doutor Lucas? Em que os conflitos surgem com mais facilidade, porque você está convivendo muito com a pessoa. Laura, na verdade, assim, o que eu tenho observado muito assim? Primeiro, houve uma mudança muito sensível do que era o processo de família há 10 anos atrás, quando eu trabalhava há quase 30 anos no Ministério Público, mas era um processo de família extremamente litigioso. O foco do processo de família era o litígio. Então, eu me recordo que nos anos 90, início dos anos 2000, nós tínhamos uma questão que era muito interessante. Numa audiência de divórcio, nós chegávamos numa audiência de divórcio, Marta, e o que eu percebia naquela audiência de divórcio é que ali era um palco para o litígio, para a exposição da vida privada. O marido criticava a mulher criticava o marido. Eles atribuíam reciprocamente a responsabilidade pelo fim do relacionamento. E o Estado fomentava isso. As partes tinham que atribuir a culpa à outra parte para que elas tivessem o êxito numa ação judicial, numa ação de divórcio. O processo de família mudou muito. O processo de família de hoje, 2010 para cá, mas essencialmente 2015 para cá, com o novo Código de Processo Civil, é um processo com foco na autocomposição. E me parece que um juiz de direito, um promotor de justiça, um procurador, enfim, todos os operadores de direito, defensor, advogado, eu vejo isso de forma muito frequente.
eles estão internalizando essas técnicas de autocomposição, a comunicação não violenta, eu acho que se insere muito bem nesse conceito, para construir acordos que sejam mutuamente satisfatórios. Aquela parte, o pai, a mãe, enfim, o cônjuge, que entender que vai usar o processo de família como um instrumento de vingança, como um instrumento de vindita, eu acho que hoje ele vai se frustrar, porque o direito de família e o processo de família hoje tem um foco na autocomposição. Me lembro eu, e concluo aqui, que na época, me recordo isso, anos 70, né? Tinha um programa Manu Mulher, me parece. Lembra da Regina Duarte? Não era Denis Carvalho. Eu era muito menino, eu quero registrar isso, que eu era quase um bebê de colo. Mas esse programa, eu me lembro como se fosse hoje, aquilo ficou marcado. Ele dizia para ela, eu não te dou o divórcio, eu não te dou o divórcio. Hoje, o divórcio é um direito potestativo. Se nós tivermos uma ação de divórcio, ele ou ela disserem, eu quero me divorciar, e ele disser, eu não quero, o Estado não quer saber por quê, o que levou ao divórcio, e o divórcio vai sair, sem maior questionamento. É uma mínima intervenção do Estado nas relações familiares, resgata os laços familiares. A função do Estado hoje, Ministério Público, Poder Judiciário, é fomentar o consenso e não disseminar o conflito. Então, doutor Luciano, desculpe que eu acabei falando doutor Lucas, porque eu estava conversando antes com o doutor Lucas Rola. Mas falou do doutor Lucas, para mim já é elogio. E é exatamente trabalhar essa comunicação não violenta, né? Nessa solução do conflito, para que não haja litígio. Eu acho, Laura, isso que a Marta falou, eu concordo integralmente. Eu, quando comecei esses cursos de autocomposição, foi uma parceria do Ministério Público com o Banco Mundial. 2009, 2008, nós começamos uma capacitação de promotores. Eu fazia exatamente isso, eu tinha um roteiro. Primeiro isso, depois aquilo. Hoje, isso é feito de uma forma quase intuitiva na audiência. É intuitiva, mas é uma técnica. Isso não é feito. A gente pode falar assim, intuitivamente eu sou um conciliador. Sim, mas há técnicas que você pode utilizar e você deve utilizar e o resultado é espantoso. Eu era promotor de meio ambiente, fui para a família porque eu tinha curiosidade de perceber, essa era a minha grande curiosidade, se as técnicas de autocomposição elas seriam eficientes na solução de um conflito de família. Ainda que seja um conflito, uma solução parcial, provisória, mas se elas seriam eficientes. E é impressionante como funciona. O percentual de acordos nas varas de família que atuam em Belo Horizonte, em audiências essencialmente, é um percentual superior a 90%. Eu não digo acordos completos, mas acordos parciais, acordos provisórios e eventualmente até acordos definitivos. Então, acho que essas técnicas, elas devem ser internalizadas, deve haver uma capacitação. A gente tem feito esse trabalho aí pelo Ministério Público Brasileiro. Tem que capacitar. A gente pode até ter bons conciliadores, que são intuitivamente bons conciliadores, mas se houver uma capacitação, você presta um serviço de melhor qualidade à sociedade. Corine, eu queria te perguntar sobre o seu trabalho como consultor em diálogo social. O que ele compreende? O meu trabalho como consultor em diálogo social, ele compreende um processo de escuta, de mapeamento de conflito e de intervenção. É relativamente um trabalho novo no Brasil. Se a gente pensar o diálogo, né, ele é milenar, ancestral. Mas o trabalho do diálogo social, principalmente em comunidades impactadas, né? Eu tenho um histórico aí de trabalhar com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Então é um trabalho de olhar para essas pessoas, né? Para a dor delas, para o que afeta, né? Para toda a situação problemática e complexa e não dar respostas, mas construir respostas junto. Então nesse processo a escuta ela é fundamental. E aí, como o doutor Luciano falou, né, tem algo que é de adequar, mas tem algo que é de ter uma intenção nesse processo. Eu acho que a comunicação não violenta, o grande diferencial é as pessoas terem a intenção de se comunicarem de uma outra forma. Então, não é simplesmente, né, você usar as palavras no momento certo, mas é também você ter a intenção de modificar uma relação. Porque a gente entende que as relações modificadas, os conflitos automaticamente se modificam. E hoje a gente fala muito mais numa cultura de manejo de conflitos do que propriamente de solução, né? O doutor Luciano disse, os conflitos eles vão e vêm, eles fazem parte do cotidiano da nossa vida. Então a ideia
E a mediação de conflitos, ela traz muito essa ideia da gente trabalhar mesmo uma prospecção de algo diferente na relação e a partir disso os meus conflitos eles passam a ser menor na relação, por isso mais possíveis de serem dialógicos, da relação melhorar. Então vem muito de uma ótica disso assim, na comunicação não violenta. E vem também, o doutor Luciano trouxe aí, da importância da gente se preparar, né, de um ato consciente, como a Marta também trouxe. É um ato consciente, é trazer para a consciência. Eu falo para os meus alunos que é a gente criar uma moringa, um filtro dentro da cabeça da gente. Porque a gente fala, né, praticamente a escuta passa, pum, bola sai pela boca. E a ideia é que a gente não vai deixar de ter preconceito, a gente não vai deixar a gente pode deixar de discriminar, a gente não vai deixar de ter preconceito, mas a gente pode deixar de discriminar, porque eu crio uma consciência do meu ato, de um racismo estrutural que eu eventualmente vivo, né, que eu estou inserida num contexto que não é simplesmente achar que vai passar ou que eu não vou dialogar e que as coisas vão mudar. Quando eu entro no meu processo de consciência, eu vou fazendo essa transformação comigo e automaticamente esse processo vai virando um processo mais sistêmico com o mundo. Então eu acredito que a comunicação não violenta ela contribui muito nesse processo, né? Nesse caminho de um relacionamento diferente, mais humano, mais humanizado, mais empático, com uma escuta mais apurada, uma escuta mais treinada. A gente fala de uma escuta ativa, né? Diferenciada. Acho que é um pouco desse processo. No caso dos atingidos por barragem, né, de fundão, que é o trabalho que você tem desenvolvido, imagino o quanto essas pessoas não querem ser escutadas, né? E é um grande diferencial você, às vezes, escutar. As pessoas, elas não querem que você dê conselho, que você fale, que você resolve. Muitas vezes as pessoas querem ser escutadas e isso já é um passo absurdamente grande. Então, a gente ter consciência disso, levar isso a sério e praticar é muito importante. Ok. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre casos concretos em que a comunicação não violenta resolve conflitos por parte de mediadores e conciliadores. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje debate a comunicação não violenta. Marta, eu queria que você contasse há quanto tempo você está trabalhando nessa área e onde você já trabalhou com mediação de conflitos e comunicação não violenta. Então, eu já trabalho nessa área há uns 16 anos, eu entendo que seja isso. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça e a minha última passagem do Tribunal de Justiça, eu fui da vara de família, mas eu trabalhava com adolescentes autorizados infracional, né? Então, nessa passagem, ficava muito claro para mim que havia judicialização de processos que, na verdade, uma construção dialógica, uma escuta qualificada poderia transformar aquela situação numa situação resolvida. E aí, à época, a gente começou a pensar em fazer mediação escolar, que eram os conflitos mais da escola, que trazia essa percepção. Havia muita judicialização de briga na escola, ou ofensas aos professores. E aí, à época, tinha um juiz muito interessado, a gente tinha feito um projeto de mediação nas escolas. Esse juiz disse de justiça restaurativa, que conversa muito com a comunicação não violenta. E aí, eu já conhecia a comunicação não violenta, porque eu já tinha feito a formação no próprio Tribunal de Justiça de mediação. E o que tinha ficado para mim na mediação da comunicação não violenta salvou muito a minha relação. Eu tinha 2 filhas adolescentes à época, salvou muito a minha relação com elas. Uma coisa simples, eu ainda não tinha desenvolvido essa prática, que era
escutar para compreender. Não escutar para julgar, para responder, para argumentar, para justificar, mas escutar o outro, como diz no livro do Marshall Rosenberg, escutar com a alma, não com os ouvidos, e escutar por inteiro, que ele chama de escuta empática, ou escuta qualificada, ou escuta ativa. Bem, e aí depois do Tribunal de Justiça, eu trabalhei no Sejusc com mediação de conflitos, e a comunicação não violenta era algo que pulsava lá no Sejusc, mas eu também utilizava como uma técnica, né? A gente falava lá do QSN, né? Questão, né? QSN, sentimento e necessidade. Só que aí eu comecei a estudar a comunicação não violenta nessa época do Sejusc, e aí eu comecei a desenvolver, junto com uma rede de escolas, um projeto de resolução de conflitos na escola, que era uma expertise, né, uma experiência que eu já tinha no Tribunal de Justiça. E foi muito interessante. Foram muitos casos que não chegaram a judicializar, não chegamos a ter problemas maiores, porque eles eram atendidos bem dentro de um tempo, né? Então não se perdia esse tempo, você estava lá, eu estava lá. Aconteceu o atendimento imediato. Então a escola já tinha um profissional mediador que usava a comunicação não violenta. Daí eu comecei também a fazer formações e hoje eu trabalho no Cruzeiro, SAF, né? Então eu só trabalho com futebol, eu sou assistente social da base do Cruzeiro e a minha proposta de trabalho lá, e por isso que houve a minha contratação, e eu entendo que tenha sido por isso, é o fato de a gente ter uma visão hoje do futebol através do Ronaldo, de formação humana, de entendimento. Nós temos lá dentro do Cruzeiro moradores de todo o lugar do Brasil que estão longe das suas famílias e são jovens, né, adolescentes, e lógico que vai ter entre eles conflitos. Então a forma de resolução não é mais no caminho disciplinário e punitivo, mas sim no caminho do entendimento, onde eles possam se escutar e possam se expressar. Porque a comunicação não violenta, ela tem duas partes distintas e bem marcadas, que é a expressão verdadeira, autêntica. Eu falo sem querer ser alguém, eu sou aquela pessoa. E eu falo a verdade sem ofender, mas a partir daquilo que eu sinto, a partir daquilo que eu percebo, daquilo que eu desejo, que eu preciso. Assim como escuto o outro e fico buscando isso também. O que essa pessoa está sentindo, o que ela está precisando, para que eu possa também compreendê-la humanamente. Então, o seu trabalho é com os atletas de base. Atletas de base. Jovens, né? Em formação ainda. De 14 a 17 anos, 17 anos e 11 meses, né? Aqueles que já vão para o profissional. Então, o que você pensa numa formação humana, onde as pessoas conseguem construir processos dialógicos? Elas podem viver o futebol em todos os espaços do mundo, né? Elas podem viver o futebol sabendo dialogar, mesmo que não saibam a língua, mas saibam uma linguagem empática. E a empatia, ela é verdade. E no esporte é muito importante saber dosar as emoções. Exatamente. Né? Essa fala sua é super pertinente, porque a comunicação não violenta, ela contribui de forma intensa ao meu controle emocional. Então essa escolha minha, esse respiro que eu dou ao ao receber uma mensagem difícil de escutar, quando eu começo a compreender isso e aprendo a responder de uma forma compassiva, isso traz para mim um controle emocional. Então se de início as minhas sensações físicas são muito fortes, eu vou tendo estratégias que eu vou aprendendo a desenvolver essa minha capacidade. Maravilha. Corine, sua experiência? Você estava falando do atendimento a atingidos por barragens, né? E onde mais que você já trabalhou? Quanto tempo tem que você trabalha nessa área? Tem mais ou menos o mesmo tempo que a Marta, né? Meu primeiro trabalho foi como mediadora de conflitos na Pedreira Prado Lopes, né? Então um ambiente aí de muita tensão, onde eu aprendi muitíssimo e fiquei lembrando muito do Dr. Luciano falando que o lugar do direito muito como palco, né? Assim, me perguntam sempre, Corine, você é batuqueira, você canta, dança, você não faz teatro? Eu falo, gente, eu fiz direito.
Porque eu sou originária do direito, né? Mas já no início, assim, lá atrás, né, há 15, 16 anos, assim, eu me lembro de um dos primeiros clientes, eu ainda era estagiária. E aí eu estava num processo, conduzindo um processo de divórcio, e tinha uma cliente, né, era uma mulher que era minha cliente, eu lembro do marido dela indo ao escritório e falando assim comigo: doutor, eu prefiro conversar com você do que com a minha advogada, porque ela só manda eu brigar com a minha mulher. E eu falava: não, então vem, vamos conversar aqui, que aqui é o lugar para a gente se escutar mesmo, é o lugar para a gente conversar. Então, já naquele momento, o direito litigioso ele já não fazia parte das minhas possibilidades. Então, o meu primeiro trabalho, né, aí foi muito conduzindo para esse lugar. Então, trabalhei na mediação de conflitos na Pedreira, fiquei lá 2 anos, foram um aprendizado absurdo. Em alguma associação, junto a alguma associação? No Instituto Elo, dentro do Núcleo de Prevenção à Criminalidade, num programa que chama Mediação de Conflitos. E aí depois eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar dentro de escolas, num programa da ONU, com mediação escolar, então ensinar para as crianças, né, eram as crianças menores, eles de 10, 12 anos, cotidianamente ter habilidade, desenvolver habilidades de comunicação não violenta, de mediação de conflitos. E aí, então, eu não larguei mais. Assim. Então, todos os processos hoje, assim, né, fiz parte aí do início da Comissão de Mediação de Conflitos na OAB. Hoje não estou tão mais próxima, mas a comunicação não violenta e a mediação de conflitos, ela atravessa muito a minha vida, né? Então, no próprio processo do rompimento da barragem, assim, a importância de trabalhar com as equipes, o não se misturar com a dor do outro, porque também às vezes você fica tão colado, é um processo tão intenso, que muitas vezes eu conversando com a equipe, eu tinha a sensação de que eu estava conversando com o atingido. E eu falava muito com eles isso: olha gente, é preciso respeitar uma distância ali, até para vocês não adoecerem, porque a dor do outro a gente nunca vai conseguir sentir, a gente consegue estar muito próximo dela, mas a dor, se ela é do outro, ela é sempre do outro. Então, eu trabalhei com esse processo e hoje tenho estudado, agora eu estou estudando comunicação não violenta e Tinder, que é um aplicativo de relacionamento aí que está na moda, né? Então, eu estou fazendo doutorado em psicologia, estudando isso, porque eu acredito que nos relacionamentos, né? Você falou da família, da questão da família, os relacionamentos humanos, né, seja ele de namoro, essas relações que elas são continuadas, o processo de mediação de conflitos é muito importante, porque ele pretende fazer um aprofundamento de olhar, né? A conciliação, ela traz um olhar que não necessariamente precisa aprofundar, porque são situações mais pontuais, mas na mediação de conflitos, eu realmente preciso adentrar mais, eu preciso ter uma escuta diferenciada, até para ter uma intervenção diferenciada. Então tem me interessado muito ultimamente os relacionamentos humanos, assim, né? E principalmente amorosos, afetivos. Como é que uma boa comunicação ela pode transformar os nossos processos? Assim, acredito muito nisso, pratico, vivencio isso e tenho estudado e acredito que tenho tido bons resultados, assim, a partir dos meus estudos e do entendimento, assim. Troco muito conselhos com amigos, eles falam realmente, acho que fazer uma boa comunicação, porque nem tudo é problema de comunicação, mas quando se eu consigo usar ferramentas da comunicação não violenta, eu consigo ser mais assertivo, fazer uma escuta de mim mesmo, né? Me comunicar melhor de uma forma mais assertiva. E aí o problema passa a não ser mais de comunicação, porque a grande maior parte deles reside na comunicação. Mas o problema passa a ser de outra ordem. Aí a ordem, né, da gente tentar uma solução juntos, uma vez que agora já está todo mundo mais ou menos no mesmo lugar, né? No mesmo lugar de entendimento, de clareza e de compreensão. Então, acho que isso faz um pouco de diferença. Eu tenho percebido que essa escuta, esse treino da escuta, né? A Marta falou assim, uma escuta empática, uma escuta ativa, muitas vezes é um esforço, mas é um esforço que recompensa. Eu falo que muitas pessoas são homenageadas somente quando elas morrem. Eu acho que eu sou muito homenageada em vida, mas eu acho que faz muito parte de um processo mesmo de reverberar, de praticar tudo aquilo que eu digo, senão seria um pouco até contraditório mesmo, né? Doutor Luciano, o senhor já falou, né, que passou da área ambiental para a área de família, onde o conflito é mais complicado de trabalhar, é nas relações mais próximas mesmo? Laura, ali tem sentimento, né? Então você tem
essa questão do sentimento envolvido. Então, isso, evidentemente, eu acho que o conflito familiar, essa era a minha preocupação e talvez meu desafio, né? O desafio que eu me coloquei. Numa negociação de um conflito ambiental, o Ministério Público é parte. No caso de Mariana, no iníciozinho de Mariana eu trabalhei, por exemplo. Você fazia uma negociação direta com a empresa. Direta com a empresa. E ali você usa as técnicas autocompositivas e eu percebi que houve êxito. Nós tínhamos aqui uma atuação, colegas fantásticos aí na área de meio ambiente, continuam vários deles aí, e que faziam uma composição muito interessante em relação a dano ambiental, compensação de dano ambiental, reparação, enfim, com todos, inclusive no viés social, cultural, enfim. Mas o fato é que eu entendi o seguinte, falei, olha, eu tenho interesse pela questão do conflito, eu tenho interesse para a utilização desse instrumental que nós temos para buscar a composição dos conflitos. Será que nós vamos ter êxito? Essas mesmas técnicas, adaptadas naturalmente, elas se prestam a solucionar um conflito familiar? Eu tinha esse desafio. Eu sou promotor de família em Belo Horizonte, eu estava aqui na área ambiental, coordenando a área ambiental, mas convocado. Então, sempre fui promotor de família. Então, eu falei, está na hora de voltar e verificar se a gente vai conseguir utilizar essas técnicas para reconstruir o diálogo e, eventualmente, pactuar novos acordos. E é impressionante porque o que elas dizem, né, o que a Marta e a Corina estão dizendo aqui, é o que eu vejo diariamente. Eu acho que há duas técnicas. A questão da comunicação eu acho vital. Eu sempre digo, eu acho que a utilização de uma linguagem, de uma comunicação adequada, de uma comunicação conciliatória, não violenta, numa audiência, tem um efeito absolutamente impressionante. Você resolve o conflito que era aparentemente insolúvel. Funciona mesmo. E a escuta ativa. As partes, quando vão para uma audiência, elas vão para a audiência ávidas para falar. Elas vão para uma audiência com a intenção de expor as suas verdades. Evidente que elas vão ter oportunidade de falar. Mas quando elas falam, elas expõem, não raro, as suas posições. O que a escuta permite, e a comunicação conciliatória permite, é que nós identifiquemos, Laura, quais são os interesses que estão ali, ocultos por trás das posições aparentes que as partes expressaram nessas audiências. É esse o desafio. Se você identifica o interesse das partes no litígio familiar, você constrói ou identifica a saída. Exemplozinho, o homem entra com a ação e diz, muito comum isso, eu quero a guarda do meu filho. Ela diz, não, a guarda é minha e eu quero que ela continue comigo. Você vai para uma audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, que é o último ato do processo, mas a fase inicial é uma fase conciliatória, por lei, obrigatoriamente. Então, nesse momento, você começa a fazer perguntas, utiliza primeiro a escutativa, depois utilizando uma linguagem conciliatória, e você aí consegue identificar que o interesse não era a guarda. O interesse era, talvez, uma ampliação da convivência do pai com o filho. O interesse talvez fosse o pagamento de uma prestação alimentar in natura, o custeio da escola, o custeio de um plano de saúde diretamente pelo pai, ou eventualmente até, que, sendo a guarda unilateral originalmente, que essa guarda passasse a ser compartilhada e que nesse compartilhamento da guarda o pai pudesse ter uma maior participação sobre as decisões mais sensíveis da vida do seu filho. Ele pudesse, eu ouço isso muito, Marta, nas audiências, eu quero ser convidado para as reuniões da escola. Se eu não tenho a guarda compartilhada, se a guarda é unilateral da mãe, a escola sequer me convida. Eu não tenho. Eu quero levar para a escola, olha, eu tenho a guarda compartilhada, eu queria o cadastramento do meu e-mail e que eu fosse convidado e comunicado de tudo que ocorrer em relação à vida do meu filho. Essa escuta e essa comunicação são fundamentais para que nós possamos resgatar o diálogo e construir o consenso possível. Concluindo, o processo de família hoje, para aqueles que nos acompanham, ele não é mais aquele processo tradicional de décadas atrás que começava com uma petição inicial, que era terrível porque as palavras têm um poder duríssimo. Eu chego em audiência de instrução e julgamento, que é o último ato dos processos, as pessoas falam da petição inicial e do conteúdo da contestação.
porque as pessoas ali carregam nas tintas, né? E assim, e as palavras elas ficam marcadas, as pessoas ficam amarguradas com aquilo. Então, eu não tenho mais aquele processo tradicional. Petição inicial começa com a petição e termina com a sentença. O processo de família hoje é um processo que deve ser fatiado. Se eu tenho um acordo em relação ao compartilhamento da guarda, eu homologo o acordo no curso do processo e extingo o processo em relação ao formato da guarda. Se eu tenho um acordo em relação ao regime de convivência familiar, homologo aquele acordo e extingo o processo em relação àquilo. Não raro, quando você chega numa audiência de instrução de julgamento, você tem só as questões residuais que não foram resolvidas. Não raro, as patrimoniais. E aí fica Alimentos mais fácil de solucionar, né? partilha. Bom, a Corine citou aqui o Tinder. No próximo bloco eu quero falar um pouco sobre a comunicação por meio de mensagens, postagens de vídeo nas redes sociais, que podem estar criando muitos conflitos que facilmente seriam resolvidos com a comunicação não violenta. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre cuidado com a comunicação, no envio de mensagens por meio das redes sociais. Então, pergunto a Corine, que estava falando do Tinder, né? Como é que essas relações estão se dando e como os conflitos surgem numa rede social que é para relacionamentos, principalmente amorosos. Perfeito. Há um estudo dizendo que 93% do que a gente fala não tem a ver com as palavras. Então, as palavras, elas compõem apenas um universo de 7% da nossa comunicação. Se eu vou para o mundo virtual e eu passo a fazer as coisas somente escrita, eu estou perdendo então 93% da minha capacidade comunicativa. A gente perde corpo, expressão, entonação, tudo isso a gente perde quando a gente vai para o ambiente virtual. Por essa razão, é muito mais importante a gente se atentar à forma como a gente escreve as coisas. Na empresa que eu trabalho, eles até brincam, assim, olha, quando precisa mandar um e-mail mais sensível, pede a Corine para escrever. Porque eu escrevo, releio, volto, às vezes não vai mandar no mesmo dia. Juntos, né? Porque a gente precisa meticulosamente, é um trabalho quase que artesanal com as palavras mesmo, né? Porque se eu tenho só 7% da minha capacidade comunicativa ali, eu preciso ser muito assertivo nela. Então a gente tem cada vez menos, né, usado o telefone para se comunicar, né, porque o telemarketing é absurdo, então tá todo mundo muito cansado, estafado, né, desses abusos aí na comunicação. Então as pessoas hoje não têm mais costume de atender telefone, a grande maior parte delas tem preguiça de escutar áudio, né? Assim, tem gente que já manda e fala assim, podcast, porque tipo, é um áudio muito grande. E eu acho que o legal, muito legal que a gente está perdendo de não usar mais o telefone é a capacidade dialógica que o telefone oferece. Porque muitas vezes a mensagem de áudio, eu mando muita mensagem de áudio, é a minha maior, é o que eu mais gosto, a minha preferência de comunicação. Mas eu acho que no telefone você escuta, processa um pouco da escuta, responde. Então na mensagem, né, eu acho que tem um ganho ali, mas você perde um pouco na dialogicidade. Essa falta de tempo que a gente, né, usa como desculpa e um pouco do imediatismo, né? Eu quero passar rápido a minha mensagem. Isso é um risco, né, para a comunicação. Que ela pode acabar parecendo violenta, mesmo que a pessoa não tenha intenção. Sim, ela pode acabar parecendo violenta porque eu posso digitar palavras e formar um conteúdo que, como todos nós temos uma história, um percurso de vida, eu posso fazer a minha interpretação pessoal daquela mensagem. Então, quando eu construo uma mensagem com uma composição dentro de uma comunicação não violenta, não quer dizer
que as pessoas vão entender na sua integralidade como algo não violento. Existe, eu não sei se seria esse termo, mas existe uma prática, um vício de autodefesa, né? Então, às vezes, mesmo que a construção seja uma construção não violenta, há um processo de defesa do outro lado, de acordo com o meu viés, de como eu vejo o mundo. Trabalhar com comunicação não violenta ou praticar comunicação não violenta nas redes sociais, eu faço assim, né, que é o que a gente usa. O WhatsApp, ou né? num áudio que eu gravo, pode ser que eu consiga chegar com maior leveza até o meu receptor. Sobretudo em grupos, né? Grupos de condomínio, grupos de família, pode ser que eu consiga. Pode ser que eu também não consiga. E tudo bem. O importante é que quando eu revejo aquilo que eu escrevi ou que eu falei, se está de fato contemplando a forma com que eu quero me transmitir essa mensagem. Então, através de um e-mail ou faço um vídeo, se eu estou conseguindo transmitir. O bacana é que a comunicação com as mídias, né, e com essas novas formas, essas ferramentas que a gente tem hoje, que são várias, ela amplia seu conteúdo, o seu contexto. Então eu posso me comunicar falando ao telefone, encaminhando uma mensagem, fazendo um vídeo. Isso amplia a forma de comunicação. O que eu acho que se perde é quando eu elejo somente uma, né? Agora, em todas elas é possível utilizar a comunicação não violenta. Se você me perguntar assim, Laura, ou Marta, depois que você começou a desenvolver a sua prática, a sua habilidade de se comunicar de forma compassiva e empática, você não tem conflito? Não, eu tenho muito mais. Porque a forma de comunicar que eu utilizo agora, que eu escolho me comunicar, quando eu recebo uma mensagem difícil, antigamente o que eu fazia? Eu varria essa mensagem para debaixo do tapete e não escolhia recolher esse conflito, abraçar esse conflito, entender esse conflito, ou interagir com esse conflito. O que a comunicação não violenta ela me convida? A olhar para esse conflito e falar, eu vou resolver esse negócio. Né? Então, assim, vem algo num grupo, né, de condomínio, eu olho para aquilo e falo, isso aqui não me machuca. Então, eu passo também a fazer um exercício de autoempatia. O que eu estou sentindo quando eu leio essa mensagem? O que eu estou precisando? O que eu gostaria? Qual que é o meu desejo em relação a isso? Então, antes de responder rapidamente, tem uma estratégia. Então, ao invés de eu apontar o meu dedo para o outro, eu olho para mim. O que aquilo me causa? E aí eu respondo. Nem sempre o outro lado da linha vai entender isso como um olhar pessoal, um desejo, uma busca de um pedido, de um acordo com essa pessoa. Porque o tempo todo nós estamos desenvolvendo acordos. Pode ser que ela entenda diferente, mas se ela tiver a oportunidade de reler, ela vai entender que não foi essa a intenção, que foi uma intenção de um diálogo, de um processo dialógico. Eu queria perguntar para o doutor Luciano se as redes sociais têm causado mais conflitos familiares, né? Eu fico pensando nos grupos de família, com as discussões. Eu acho que sim, Laura, porque eu acho que é uma dificuldade quando há uma... Eu tenho muito cuidado com rede social, muito cuidado pessoalmente com mensagens. Uso pouco. Mas ainda que você tenha um cuidado extremo, eu estou no time da Corine aqui, eu leio, releio, um parecer, vê se a palavra está adequada, vê se ela não é inadequada para aquele contexto. Muito cuidado, a gente tem que ter cuidado com as palavras. Mas ainda que a gente tenha esse cuidado, e em redes sociais isso é mais rápido, mais ágil, né? Às vezes uma mensagem seca, como ela foi escrita, você passou com um sentimento e ela foi lida e foi conferida a ela uma interpretação diferente. Então é muito complicado hoje esse contexto, até porque as pessoas têm muita preguiça de ler, penso eu. Então assim, eu vejo isso em processos, é uma coisa impressionante. Quer dizer, eu tenho processos que as partes estão discutindo, eu falo assim, olha, peraí, você está lá naquela fase de saneamento do processo. Existe um acordo aqui, um está dizendo a mesma coisa que o outro está dizendo.
não é? E se elas não conseguirem compreender aquilo, você tem que marcar uma audiência de conciliação para tentar mostrar que elas estão de acordo. Elas não conseguem ver, ou não conseguem perceber que existe ali um acordo nas suas manifestações. É claro que há um acordo e elas continuam com o fomento do conflito. E um outro aspecto que eu queria destacar nessa questão de redes sociais, que eu acho que em processos de família, essa hoje tem sido uma das provas mais utilizadas. Trechos de conversa. Isso aí instrui boa parte das ações de divórcio, ações de guarda, quando há um pedido de uma tutela de urgência, um pedido de uma liminar, por exemplo, extrato de rede social, trecho de rede social. Configuram como provas, configuram né? como provas. E a pessoa, às vezes, a gente tem visto muitos casos, né? A pessoa grava um vídeo ali no rompante, falando, né, sobre alguma questão e não percebe que aquilo ali pode gerar um problema para ela depois. E a gente tem visto muito também as pessoas depois publicando um outro vídeo para se desculpar. Exato, né? Exatamente. É a falta de moringa na cabeça. Porque as redes sociais têm essa coisa do julgamento também, né? Sim, tem do instantâneo, né? A própria cultura de cancelamento, Fala né? o tribunal das redes sociais, né? E os cancelamentos. O julgamento, o rótulo, né? A cultura de cancelamento, que é uma coisa... eu até tenho um episódio de podcast gravado no Spotify, para quem quiser escutar, a cultura do cultivamento. Que a gente, né, sair dessa ótica mesmo, assim, porque é isso, ação, reação, né, julgamento, rótulo, e tudo muito, assim, pronto, pasteurizado, padronizado, né, e isso que, né, o doutor Luciano falou, assim, o cuidado que a gente tem que ter, mas ainda assim a gente não consegue estar no lugar do outro, né, a gente não sabe a hora que o outro vai receber essa mensagem no momento caótico da vida dele, né, no momento que está muito frustrado, está muito triste. Então, assim, essa garantia da chegada da mensagem a gente não consegue ter. Mas se a gente consegue cuidar da emissão dela, eu acho que já é um meio do caminho, né? Assim, já é um caminho andado ali importante nesse processo de relação com o outro. E o trabalho de mediação faz esse exercício, né? Suscita o exercício nas pessoas, né? Desse cuidado na hora de falar e de discutir algum assunto que precisa ser discutido. O trabalho de mediação, ele é muito mais profundo, né, como a Corine falou, do que o de conciliação, porque a gente divide o trabalho em sessões. Então, o mediador, ele vai fazendo uma escuta ativa, ele não está ali para julgar aquela pessoa que está trazendo todo o seu desconforto na relação que ele estabelecia ou estabelece com a outra parte. Então, é uma escuta compreensiva, é uma escuta de entendimento. Eu posso não concordar absolutamente com nada que aquela pessoa está falando, mas se ela percebe que eu estou inteira ali escutando, ela já começa a ter um conforto. Puxa, se existe uma coisa que é muito boa para nós humanos, é ser compreendidos. E esses registros em redes sociais, né, de mensagens, de vídeos e tudo que estão ali gravados, né, e ficam ali, nos ajudam também a fazer um meia-culpa e pensar melhor, né? Olha, minha parcela de culpa, eu posso melhorar nisso, Exato. eu posso voltar atrás, né, como a gente falava. Se na mediação aparece olha, porque ele escreveu no WhatsApp isso, aquilo, outro, também entender que houve também uma resposta e o que você escreveu e como é que foi. E em qualquer outra situação, seja ela nas relações de mediação ou conjugal ou civil, seja também nas nossas relações cotidianas. Se por um lado é muito bom as questões dialógicas da presença, igual nós estamos aqui, ou de uma ligação telefônica em que no momento vivo que eu estou falando, como a Corine falou, assim, eu não sei que horas que o outro vai estar recebendo aquela mensagem, mas existe uma garantia daquilo que eu disse. Então, assim, se eu fui inadequada, ou se eu fui equivocada naquilo que eu falei, voltar naquele texto faz com que eu reveja a minha postura, inclusive meu tom de voz, se for de áudio. E se eu tiver uma prática de comunicação não violenta, eu dou esse passo atrás. Eu falo, não foi muito legal a forma que eu falei. Eu, de fato, provoquei um disparo no outro. O que é interessante de trabalhar com a CNV, seja através das mídias, é porque quando eu
eu tenho essa possibilidade de olhar novamente, eu consigo fazer diferente, eu consigo pensar diferente, eu consigo trabalhar uma relação que às vezes me é muito cara, muito importante, e que eu perco essa relação por uma fala deselegante, por uma acusação. Existem na comunicação não violenta algumas expressões que o macho diz, por gentileza, não use isso, que são as expressões nunca, sempre, tem que, deveria ou você é. Todas essas expressões, elas estão vinculadas a um julgamento, a uma avaliação. Se você diz nunca a uma pessoa, olha, você nunca me faz um elogio, por exemplo, uma expressão. Ou você sempre elogia a vizinha, ou elogia a mim. Isso não é uma verdade. É uma generalização, porque em algum momento o elogio foi dado. Então a necessidade de justiça, ela fica ali. Então mesmo na escrita, se eu utilizar essas expressões bem marcadas, elas vão disparar gatilhos. Então é esse cuidado com as palavras que eu posso fazer no meu cotidiano, que eu posso fazer no meu dia a dia. Doutor Luciano, há alguma situação assim que essa revisão do que se falou, do que se registrou, do que se comunicou, pode fazer as pessoas repensarem, retomarem as relações familiares? Eu acho que sempre, Laura. Estou dizendo pela uma experiência muito prática numa audiência, por exemplo, isso é muito comum. Porque eu digo muito para as partes o seguinte, olha, depois delas apresentarem suas posições, delas mostrarem quais são suas insatisfações, enfim, suas angústias, eu falo com elas o seguinte, eu falo, olha, eu tenho a sorte e a aventura, a gente tem que ter sorte na vida, né? De trabalhar com juízas fantásticas, qualificadíssimas, pessoas do bem, querem fazer a coisa certa, ótimas. Mas eu sempre digo para as partes o seguinte, olha, a sentença, por mais qualificado que seja um juiz, por mais preparado, por mais zeloso, a sentença resolve o processo. O litígio, o conflito, ela é resolvido através da composição. As pessoas têm uma relação que é uma relação duradoura. A relação delas não se encerra no processo. Por vezes, ela se inicia naquele processo. E eu sempre digo, não queiram, senhores, que a vida dos senhores passe a ser tutelada por um promotor, por um juiz, que vai decidir sobre o futuro de vocês e, essencialmente, do filho de vocês. Vocês têm que ter a sabedoria para construir uma solução que seja uma solução mais adequada para a vida de vocês. E por mais qualificado que seja o juiz, a decisão soluciona o processo. Para nós, milhares de processos que nós temos, houve um aumento sensível do número de processos. Acho que do cenário pandêmico para cá houve um aumento, sem dúvida também, até porque o processo hoje é eletrônico, né? Então tem mais agilidade. Você despacha um processo no dia, 2 dias, o processo está de volta para você. Eu entendo que as partes elas devem, né, buscar a composição. E elas só vão entender isso se você tiver a oportunidade de presencialmente explicar que a melhor solução não é a verticalizada, não é a imposta, mas é a construída. E a construída com base na identificação dos seus interesses. E elas têm que ter uma certeza, e talvez esse choque de realidade, que elas vão ter que manter esse relacionamento, e esse relacionamento é duradouro, enquanto os filhos dependerem deles. E, essencialmente, aquela família pode não ser mais a família do pai ou a família da mãe, mas é a família do filho. Então, essa sabedoria e essa consciência, se você conseguir passar isso numa audiência, usando uma linguagem conciliatória, usando uma linguagem adequada, tendo o cuidado de ouvir. As pessoas estão muito ávidas para falar, é uma coisa impressionante. Se houver a serenidade para ouvir, você consegue definir os caminhos e encontrar soluções e construir o consenso sempre que possível. Perfeito, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, de começar a trabalhar mais essa comunicação não violenta, né? Espero que para vocês tenha sido proveitoso esse tempo aqui
nesse programa Além das Montanhas. Continue ligado na programação da TV MP. Até breve.